Olá! De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos, o SEAD, com base em dados do perfil da mulher no estado de São Paulo, houve uma mudança significativa no perfil etário da maternidade entre 2010 e 2022. Esse estudo revela que o número de mulheres paulistas que se tornaram mães depois dos 35 anos subiu 40% ao longo de 12 anos de análise. Quando se trata especificamente daquelas com mais de 40, o aumento foi de 64% no mesmo período. No Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar ainda do programa Saúde da Mulher Paulista, que é um projeto que virou lei no estado de São Paulo. Para isso, eu recebo aqui em nossos estúdios a Daniele Barros, que é psicóloga obstetra. Tudo bem, Daniele? Bem-vinda aqui aos nossos estúdios aqui da Rede Alesp. Obrigada, Sérgio. E recebo também a Milena Ribeiro Mazurek, que é ginecologista. Oi, Milena. Olá, Milena... obrigada, Sérgio, pelo convite. Bem? Já é um apareceu, prazer falar sobre esse tema com vocês. Não, é importantíssimo, né? A gente debater esse tema da gravidez. Gravidez é um estado lindo, né? Maravilhoso, a gente sabe disso, né? Da mulher. Mas né? O momento em que ela dá luz a uma vida, gente. É importantíssimo, né? Eu já queria, então, não é? Que vocês falassem desse momento. Né? Pode ser tanto a Milena começar, ou a Daniele, as duas aqui, né? Bom, então eu já vou pegar o gancho. Ok. A gestação realmente, ela é um momento muito bonito para algumas mulheres, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que, por ser um momento de tanta vulnerabilidade emocional, tem muitas mulheres que não vivenciam esse momento tão alegres assim, né? Então, isso é tão importante para a saúde mental materna. Sim. A gente dá lugar também para essas mulheres que não estão tão satisfeitas assim com esse período da gestação, mas não pelo fato de não querer. Existem também aquelas que não queriam, mas pelo fato de viverem de mudanças biopsicossociais que impactam tanto. Não, claro, muda muito, né? Sim. Em relação à questão da mulher, vamos falar do metabolismo, do organismo, né, da mulher, de tudo, mas a gente sabe disso, há uma transformação. Né? Sim. Mas Deus é tão perfeito, não é? Verdade. Que mesmo assim você volta. É verdade. Né? Por isso... Ao normal, a transformação que eu falo, assim, de corpo, de tudo, mas você volta. Né? Deus é perfeito também, gente. Sim, e por isso é tão importante ter esse acompanhamento tão de perto, tanto do obstetra, né, da ginecologia, quanto da parte psicológica, né, para essa mulher. E aí, doutora Milena Ribeiro, concorda com o que eu falei aqui, né? Claro, né? Deus não é perfeito. Claro, não é perfeito, doutora. É uma fase muito bonita mesmo, né? Da vida da mulher, de muitas transformações. Sou suspeita para falar, né? Porque essa é a minha principal área de atuação. E o corpo da mulher passa realmente por uma série de mudanças, né? E acho que essas mudanças, elas acabam sofrendo um impacto maior quando a gente fala de gestações que estão acima dos 35 anos, né? Então, a partir dos 35 anos. E que é um cenário bem presente hoje em dia, né? Isso não tem como mudar. A mulher de hoje, ela quer primeiro se estabelecer profissionalmente, ela vai estudar, né? E ela vai postergar a maternidade. Né, isso vai postergar e esse acompanhamento psicológico também é muito importante nessa fase. Mas o problema também é que postergar essa gravidez também é um risco, né? A gente sabe disso. Aliás, eu queria saber das duas, vocês são mães? Sim, eu sou mãe de um garoto. As duas são mães, olha aí. Um garotão aí. Um garotão. Parabéns. Gente, eu também. Eu sou mãe, fui mãe depois dos 35. Depois dos 35? Né? Com a cara de 22 anos, 23, 19, olha aí. O que é isso? Imagina com 35 anos. Não, sério, você tem 35 anos? Depois dos 35 ainda, quer dizer, ela ainda até mais. Não é possível. Bem mais. Parabéns, viu, doutora? Parabéns. E como é que foi? Conta um pouco pra gente. Porque eu acabei de falar agora, né, doutora Milena, da questão, né, da mulher engravidar mais tarde, ser mais velhas, ou depois de 35, 40. Sim. Aliás, depois eu queria que vocês falassem até a idade ideal, né? Porque tem a questão
dos hormônios, né? Tem a questão Sim, toda dos óvulos. também dos óvulos que envelhecem, né? A gente sabe disso. Bom, em relação à idade ideal, é um pouco difícil falar, né? Mas na medicina, a gente tem um marco de idade que seria justamente os 35 anos, Até né? É os uma idade que a gente 35. sabe até os Seria 35 isso. anos, né? A partir daí, a fertilidade da mulher, ela começa a sofrer um declínio importante, né? A gente tem essas taxas estatísticas aí, depois a gente pode conversar sobre isso. E Tá. além disso, também existe um incremento, um aumento do risco para a mulher ter as cromossomopatias, né? Que são alterações genéticas, né? São aquelas síndromes genéticas, a mais conhecida é a síndrome de Down, e esse risco ele aumenta com o passar do tempo, e ele aumenta significativamente depois de 35 anos. Então, se for falar biologicamente, acho que 35 é um limite bom, assim. Doutora Daniela. Exatamente o ideal, a gente não tem como falar, né? Uma idade ideal pela saúde dos óvulos, porque nós, assim como nós envelhecemos de idade, o óvulo é uma célula e ela também vai envelhecendo conforme a gente envelhece. Por conta disso, temos tantas dificuldades ali de fertilidade depois dessa idade, né? Dos 35 para frente, essa fertilidade ela pode ser comprometida. Acho que até a doutora pode embasar melhor a minha fala, mas com base nas pacientes que eu atendo, com base nas pesquisas que a gente faz para esses tipos de acompanhamento, são mulheres com mais probabilidade de buscarem FIV, né, que são a fertilização in vitro, ou congelamento de óvulos. Só que quando a gente vai para essa parte, né, de congelamento de óvulos, a gente está falando de a gente pega um pedacinho só de porcentagem dessas mulheres por conta do valor, né, que existe para esse procedimento. E para a FIV também, para ambos. A FIV, que é a fertilização in vitro, ela também tem um custo, né? Existe um financeiro ali que é impactado para essa mulher. Então, a idade, acredito que, como a doutora falou, até 35 anos seria o ideal, né? Mas não significa também que mulheres depois dessa idade não tenham gestações tranquilas, não significa. A gente pode sim estar falando de uma maior probabilidade de gestações de alto risco, mas não significa que elas terão uma gestação de alto risco. Então varia muito de caso para caso e varia também do acompanhamento presente do seu obstetra, do seu ginecologista, e dependendo se você puder e tiver condições de fazer uma avaliação genética, quando você estiver gestante e estiver acima dessa idade, melhor também. Olha, engraçado, eu já ouvi um caso, foi nos Estados Unidos, não sei aonde, uma mulher de 60 anos, gente, Sim. que engravidou. Já, às vezes existe. Isso, Nesse caso, como diz no provavelmente, futebol, pode isso, Arnaldo? Pode, com 60 anos, engravidar aos 60 anos? Ela provavelmente, se ela não tinha óvulo congelado, e uma mulher de 60 anos hoje, provavelmente não tinha, né? Porque na idade de congelar óvulo, acho que ainda não era uma coisa tão difundida, não sei nem se existia, mas, né, 30 anos atrás. Mas ela pode fazer com ovo doação, né? Também. É um método que é possível. Mas, assim, a minha opinião pessoal aí é que a parte clínica dessa mulher precisa estar muito, muito bem avaliada para ela ser autorizada a gestar aos 60 anos. Porque a gestação, ela traz, sim, né, um impacto na saúde da mulher, né? Ela aumenta o risco de ter hipertensão, de ter pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Sim. São mulheres que já têm mais risco de terem isso de base, de terem essas doenças de base. Então, ela precisa estar muito bem assistida e muito bem acompanhada para poder engravidar aos 60 anos. Imagina, se depois dos 35 anos, né, já é complicado, imagina com quase 60, o dobro. Sim, com certeza. É uma coisa meio, é um risco muito grande. E é um risco para ela e para o bebê. Pois é. Então isso tem que ter muita consciência disso, tem que ter consciência também nas escolhas, se de fato foi algo escolhido por ela, ou se não foi planejado, que é o maior número de casos é não planejado. Agora, se é planejado, precisa ser muito bem acompanhado anteriormente a gestação, esse organismo, essa mãe, como ela está fisicamente, emocionalmente, porque é uma fase que de fato vai demandar dela algo muito diferente se ela não
mesmo ela sendo mãe, viu? Mesmo ela já sendo mãe de outras crianças, uma mãe que está passando ali por uma gestação tardia, né, 35, 40, acima dos 40 anos de idade, mesmo já sendo mãe, ela vai ter que fazer uma modelagem diferente dentro do ambiente familiar para receber essa criança, né? Existem algumas exigências sociais ali que ela vai precisar atender, então o quanto que ela tem consciência disso é importante. E a questão dos exames também, a doutora Milena, eu digo assim, você fala, você tem que estar mais atento aos exames, ter mais incidência em exames com a mulher depois de uma certa idade, mas também esses exames são necessários né, para mães novas também. Sim. Né, doutora? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho Sim. dessa parte. dessa parte dos exames, da importância deles. É importantíssimo fazer um acompanhamento pré-natal. Então, tem aqueles exames pré-natais que todas as gestantes devem fazer. E quando ela está acima dos 35 anos, a gente tem mais ainda a recomendação de fazer alguns deles, né? Então, por exemplo, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre é um ultrassom que a gestante vai fazer entre 11 e 13 semanas e 6 dias, 14 semanas mais ou menos, que ele mostra alguns marcadores que são marcadores da possibilidade daquela gestante ter alguma síndrome. Né? Então, isso todas devem fazer. Mas a gestante que tem acima de 35 anos, ela tem que saber que pelo menos ela precisa saber que existe uma maneira dela avaliar geneticamente o feto dela de maneira não invasiva, que é um teste relativamente novo, recente, chamado NIPT, né? Que vem a sigla do inglês para teste de pré-natal não invasivo. Né? Então, ele é feito a partir de 9 semanas pela coleta do sangue periférico da mãe, né? Então sangue materno, e ele vai fazer uma avaliação genética aí, né, do feto, uma avaliação genética indireta do feto. Né? E ele consegue detectar aí 99% dos casos de síndrome de Down, por exemplo. Então ele tem pouca chance de dar de falso positivo, falso negativo, desculpa. É um teste bastante interessante. Não é muito acessível, não está disponível na rede pública, mas para mulheres que estão acima de 35 anos, talvez fosse interessante. Se ela conseguir comprar, se ela conseguir pagar por esse exame, é interessante. Outra coisa é que todas as gestantes devem realizar pelo menos um ultrassom morfológico de segundo trimestre, e aí não são só aquelas acima de 35, mas as que têm mais de 35 anos, elas precisam complementar esse ultrassom morfológico com um ecocardiograma fetal. Todas devem fazer, né? E as triagens clínicas também, todas elas. Né? Então, essas são alguns diferenciais, né? Além de todos os outros exames pré-natais que ela precisa fazer. Quer dizer, tudo isso, se você não tiver né, uma condição para poder fazer todos esses exames, se você não tem como, né, se o SUS, o sistema de saúde nosso, não tem, né, a pessoa não tem condições monetárias, econômicas para fazer esses exames, e o SUS, como disse a doutora, acabou de dizer, né, não oferece alguns tipos de exames, né, gratuitos, então, quer dizer, fica complicado também a situação da mulher. Por isso, talvez também, né, doutora Daniele, a situação econômica influa demais na questão da gestação, né, da gravidez. Sim, influencia, mas, como a gente havia comentado há pouco, né, existem o maior número de gestações, elas não são planejadas. Por isso é tão importante falarem melhor e mais sobre anticoncepção. Então, a anticoncepção ela é muito importante para o planejamento familiar. Então, se essa mulher ela tem acesso a isso, a gente tem acesso no SUS. Né? Se a gente tem acesso à anticoncepção, a gente precisa colocar isso dentro da nossa realidade se a gente não deseja uma gestação. E se a gente deseja uma gestação, buscar informação para compreender. É realmente isso que eu quero, dentro da realidade que eu tenho? É isso que eu quero? E eu vou buscar apoio, seja dentro da minha realidade financeira, para que eu tenha e para que eu vivencie esse momento. Agora, se nós podemos aproveitar do SUS com anticoncepção, é importante a gente falar sobre isso para ter um planejamento familiar adequado. Olha, doutoras, vocês podem interpelarem aqui entre vocês, né? Podem, as duas, não tem problema nenhum.
Eu estou aqui só como mediador de vocês aqui, né? Mas assim que você Ok. quiser intervir aqui na fala da doutora, como a doutora também na sua, doutora Milena, não tem problema. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco da parte, claro, emocional, né, gente, da mulher. Né? Como afeta a parte emocional, psicológica, né, da mulher. A gestação em si, independe da idade, ela já tem um impacto muito grande emocional na vida dessa mulher. Por questões sociais, questões físicas, mudanças biológicas, ela já vai impactar naturalmente essa mulher independente da idade. Quando a gente está falando de uma gravidez tardia, e o impacto ele gira em torno de preocupações também. Então, se a gente for levantar um estudo que fizeram, eu não vai me falhar o nome aqui para te dar, mas eles levantaram um número de gestantes acima de 35, gestantes com 40, 42 anos de idade. De baixa renda, onde elas não queriam engravidar, e o maior pensamento na cabeça delas era que, pela idade, elas naturalmente seriam inférteis. Pela idade, elas não poderiam gestar. Esse foi o maior caso que teve. Todas elas engravidaram, estavam insatisfeitas com a situação, mas o que elas mais relatavam era o medo da criança nascer com algum tipo de má formação congênita, o medo da criança vir a falecer no parto por alguma questão, o medo dela ter diabetes gestacional e vir a falecer, porque esse é um dos grandes casos também, uma das grandes fatos de morte, de óbito de mãe, né, no parto é a diabetes gestacional, então isso impacta muito. Então o medo para elas era muito intenso, é muito intenso. Então a questão emocional ela precisa ser levada em consideração com acompanhamento psicológico, e isso também a gente encontra pelo SUS. A gente encontra acompanhamento psicológico, a gente encontra acompanhamento obstétrico, a gente encontra acompanhamento com enfermeiras obstétricas pelo SUS também, para acompanhar e ter grupos de gestantes acima dessa idade de 35 anos, e dentre elas entre elas mesmas, vão trocando informações e vão conseguindo entrar mais em conexão a essa gestação sem se aliar tanto ao medo, à preocupação das doenças, das deformidades, de possíveis consequências de uma gestação tardia. E assim como eu falei anteriormente, não é regra, né? Não é porque é uma gestação acima dos 35 que vai ser uma gestação de alto risco. Sim, com certeza. E o SUS oferece o serviço de pré-natal de alto risco, né? Então, eu acho que isso é bem desenhado. A gestante de baixo risco, ela vai começar o pré-natal dela na unidade básica de saúde, identificado o risco, e isso pode ser simplesmente o fato dela ter uma idade acima de 35 anos, ela pode ser encaminhada para um serviço referência. Nos serviços referência do SUS, a gente consegue uma gama maior de exames e, de um modo geral, elas conseguem ter um atendimento bem adequado, né? Falando por experiência própria aí. A doutora falou aqui nessa questão toda da mulher ter, né, devido à idade também, algumas comorbidades, como também a hipertensão, né? Tudo isso, né, doutora Milena, leva a uma situação de uma gravidez de risco, não é isso? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa situação da mulher ter algumas comorbidades, né, devido à idade, enfim. Sim, conforme passa o tempo, vai aumentando o risco daquela mulher ter hipertensão, diabetes, que são condições clínicas aí pré-gestacionais até, né? E isso vai incrementar, isso pode incrementar o risco gestacional e vai impactar no que a gente chama de placentação, na formação, né? Que é a formação da placenta, aumenta o risco de pré-eclâmpsia ao longo da gestação, de uma prematuridade por conta de necessidade de intervenção médica mesmo, por conta das patologias, né? Então, gestantes, por exemplo, com cardiopatia, quanto mais velha a pessoa fica, maior a chance dela ter uma doença crônica, né? E essas doenças podem sim impactar e aumentar o risco gestacional, né? Fora o risco maior das cromossomopatias que a gente falou anteriormente, que daí a gente não consegue agir muito sobre esse risco, mas sobre o risco das patologias clínicas, sim. Então, uma mulher hipertensa, tem 40 anos, ela deseja engravidar, ela não pode engravidar,
Não, em absoluto. Ela pode controlar todas as condições clínicas, controlar a hipertensão, fazer um acompanhamento adequado, multidisciplinar, e ela pode ter uma gestação de sucesso. Também não é porque a mulher tem uma patologia de base que a gestação dela está fadada a dar errado, que vai ser muito arriscado. Não, a gente pode fazer esse acompanhamento, né? Mas eu acho que aquelas mulheres que querem engravidar e já estão próximas aos 40 anos, elas devem fazer uma consulta pré-concepcional, minuciosa, esses riscos devem ser todos avaliados. Então, porque não precisa também, né, ficar tão desesperada, né? A mulher não precisa estar... Eu vi isso do médico, eu falei, não, também não é que, eu tenho 40 anos, eu preciso engravidar o mais rápido possível, estou com quase 40, 30... O exemplo, né, teu, né, Milena, que engravidou depois dos 35 anos. Não é isso? Engravidei aos Olha aí, 35. então, Sim, né? sim. Então é perfeito, gente, não é? E o médico fala, não precisa você ter esse desespero. Porque depois dos 40 anos, se eu tiver depois dos 30 anos, né, eu vou estar o meu filho vai nascer com algum problema. Não necessariamente, eu acredito que não. Não necessariamente. Não. Só há um aumento do risco. Um Mas risco, assim, a um risco um maioria pouco das maior, né, gestantes claro. não vai ter. Não necessariamente. Aumenta um pouquinho a incidência, né? E aí a gente entra também em aspectos sociais em volta dessa mulher, né? Porque como você falou, né, a importância da saúde emocional dela, como é que isso fica? Se a gente for pensar nas pessoas ao redor dessa mulher, então se ela está dentro de uma família onde essa família apoia o que ela está vivenciando, o estado gestacional dela, se ela tem uma boa rede de apoio emocional, que eu digo que uma boa rede de apoio, né, emocional, ela faz total diferença em qualquer gestação. E aí eu não estou falando de uma rede de apoio convencional, que é aquela que é importante você ter pessoas ao seu redor para te auxiliar, né? A rede de apoio emocional são pessoas que essa mulher vai se sentir confortável, à vontade, para falar o que ela tem vontade. Se ela não está feliz, se ela está insatisfeita, se ela tem medo, se ela tem dúvida, ela vai ter pessoas ao redor dela que ela vai sentir à vontade para expor tudo isso. E falar, se sentir segura numa situação de gestação de alto risco ou de uma gestação acima de uma idade 35, 40 anos, se sentir segura para expor o que sente, já traz para ela um bom amparo de saúde emocional. Isso, né, doutora Milena, é importantíssimo para ela, para a pessoa. Importantíssimo. O acompanhamento pré-natal, ele deve sempre ser multidisciplinar, né? Se a gente tiver essa oportunidade da mulher passar pela avaliação psicológica, ter alguém de confiança para poder falar de todos esses medos, é fantástico, né? Então, se a gente tiver o apoio de uma nutricionista para ajustar a dieta, um profissional da educação física para ajustar a atividade física daquela mulher, um fisioterapeuta. Então, assim, o pré-natal, ele não é exclusivamente do obstetra, né? O pré-natal, ele é de uma rede toda de profissionais da saúde ali que vão impactar de uma forma positiva, né? Porque justamente o pré-natal, ele serve para diminuir os riscos obstétricos, né? Os riscos maternos, perinatais. E a saúde emocional entra nisso com toda certeza. Olha, nós vamos ainda conversar aqui sobre leis, né? Nós estamos dentro de uma casa de leis, que é a Assembleia Legislativa, e a gente vai falar de alguns projetos. Eu vou pedir que vocês falem da importância desses projetos, no cuidado com a mulher, não só da gravidez, né? Mas na questão da prevenção, do serviço de prevenção, né? Enfim, de assistência integral à saúde feminina. Mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai conversar sobre esses assuntos aqui, que ainda tenho para falar com vocês, depois do intervalo. Por enquanto, nós vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, voltamos para falar mais sobre a saúde da mulher. Eu volto já. Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje batendo esse papo, conversando aqui com duas doutoras aqui sobre gravidez. Eu vou continuar aqui falando sobre esse assunto, claro, né? Mas antes eu queria que vocês falassem pra gente aqui, né, da importância de projetos de lei que são criados exatamente para ajudar
Viu, doutora Milena? Também a que todos tenham acesso né, à saúde, enfim, é para isso que os deputados estão aqui, nessa Casa de Leis, para isso. E eu queria que vocês falassem sobre um programa que virou lei, era um projeto de lei de alguns deputados aqui, né, eu tenho até aqui os deputados, que é a Ana Carolina Serra, do Cidadania, a Bruna Forlan, o deputado Luiz Fernando Teixeira, o Osés de Madureira e o Rafael Zimbaldi. São deputados que criaram esse projeto de lei em conjunto e acabou virando lei, já graças a Deus, que institui o programa Saúde da Mulher Paulista. Esse programa ele visa ampliar as ações e serviços de prevenção e assistência integral à saúde feminina em todos os municípios, olha gente, aqui do nosso estado. Quer dizer, os deputados estão aqui para isso, para criar né, condições para que a população toda tenha acesso né, a tratamentos, a exames, né, enfim, à saúde. Eu queria que vocês falassem, pode começar com a doutora Daniele, sobre a importância desse projeto aqui de lei. Desse projeto não, dessa lei já, que virou lei em São Paulo, no estado. E que bom, né? Que bom. É extremamente importante porque é a fase, né? É a fase da vida de uma mulher. Se a gente puder colocar 3 ambientes, 3 situações da vida de uma mulher de maior vulnerabilidade emocional, nós podemos citar a adolescência, a gestação e a menopausa. Então imagina uma mulher gestando com 42 anos, onde ela se vê numa fase extremamente vulnerável da vida, emocionalmente falando, e se ela não tiver esse amparo social, né, essa busca, porque aqui a gente pode falar com vários públicos né, sociais aqui. Então, a gente... que essa casa é chamada a Casa do Povo. Exato. Então, aqui a doutora falou do NEPT, do exame, do NIPT, ele não é de fácil acesso, então, para todas. Mas qual é o acesso que essas mulheres que não têm, financeiramente falando, né, ou informações sobre, quais são os acessos que elas têm? Aí eles vêm de fato, com essas leis, eles vêm com esses programas para gestantes que dão um suporte na vida social e trazem para ela, além disso, segurança na sua saúde mental. A gente pode compreender o quanto que isso traduz uma gestação de alto risco, onde essa mulher não venha se sentir com tanta preocupação, porque ela está resguardada, porque ela tem o resguardo da sociedade. Então, esses projetos de lei para gestantes são inteiramente importantes, mas mais do que isso, para a nossa população. Porque a gestante, ela está gerindo o nosso amanhã. Então, se a gente não pensar nelas, se a gente não cuidar dessa mulher, a gente não está cuidando do amanhã. É verdade. E uma das situações, né, doutora Milena, também é a questão da espera, né, gente? Aí tem exames que levam meses, né, doutora Milena? Isso é uma coisa que pode, é um risco muito grande, exatamente. Olha, uma das metas, inclusive, desse programa é reduzir o tempo de espera para a realização de importantes exames de detecção de doenças graves, como o Papa Nicolau, né, e a mamografia, facilitando assim o diagnóstico, né, precoce e, claro, né, doutora Milena, o tratamento adequado. Eu queria que a senhora falasse da importância disso. Bom, é importantíssimo, né? Garantir o acesso da mulher nas diferentes fases da vida ao atendimento de qualidade mínimo, né? Que é, né, o Papa Nicolau é um exame de fácil execução, é um exame que não está no rol dos exames mais caros, é um exame de baixo custo, que consegue, né, ter um papel importante na detecção do câncer de colo do útero, das lesões pré-malignas. Então, é muito importante que todas as mulheres tenham acesso. A mesma coisa a mamografia, né? Então, se a gente conseguir garantir que todas as mulheres tenham acesso ao básico, a gente vai estar fazendo muito, né? Porque trabalhar na prevenção é sempre melhor do que remediar depois com os tratamentos, né? Então, importantíssimo, é muito legal essa lei, né? Vamos aguardar que ela difunda aí para todos os municípios. E que seja cumprida, né? Que seja cumprida. Exatamente, tem que ser cumprida. É lei, gente. Né? Que muitas vezes alguns órgãos não se, sei lá, eu não sei, acabam não cumprindo ou não, né? Você fala assim, meu Deus, isso foi determinado por lei, tem que ser cumprido.
Então, eu tenho certeza que isso vai continuar sendo, e vai ser, e vai continuar sendo cumprida essa lei. Isso é fato. Né? Eu queria que a senhora falasse para mim, doutora, senhora, né? Imagina, não vou chamar vocês de senhoras, novas, meninas, imagina. Não é? Fica muito cheio de senhora, nada, de maneira nenhuma. Como é que lidar com as preocupações, né, e ansiedades relacionadas com a gravidez tardia, doutora? São muitas, né? Assim como a doutora falou, tem as questões do medo das doenças, né? O medo do óbito, o medo é constante. E aí, quando essa paciente é encaminhada para uma medicina fetal, né? Que é, olha, você está com gestação de alto risco, a gente vai te encaminhar para especialistas, aquela ansiedade já aumenta. A prematuridade é uma situação de risco, também, né? Também. E aí essa ansiedade já aumenta, esse medo aumenta, e a gente sabe que na gestação essa mulher ela tem uma imunidade um pouco mais comprometida. E aí quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de medo, a gente está falando de estresse, a gente está falando do cortisol, que é o hormônio do estresse, ele reduz, ele abaixa a imunidade mais ainda dessa gestante, e isso vai impactando na saúde dela. Então, como lidar com isso? O que eu indico é, se ela tiver a possibilidade, assim como na rede privada, quanto na rede SUS, é importante ela buscar o acompanhamento psicológico. É muito importante que ela tenha acesso à informação para que ela consiga se sentir mais segura, a informação que ela busca também com o obstetra. Então, ela precisa perguntar. O que eu vejo acontecendo muito com pacientes que eu atendo é que, quando elas chegam para consulta, o médico fala, olha, é assim, assim, assim. Elas não questionam. Elas dizem, ele falou, ou a médica falou, é isso mesmo. E eu digo, não, você está vivendo. Você está gestante, eu preciso que você questione, eu preciso que você se sinta segura o suficiente com o seu profissional para você perguntar, porque a informação reduz a ansiedade. Então, se eu sei o que está acontecendo comigo, se eu sei probabilidades, se eu sei se eu tenho segurança sobre o estado que eu estou, menos eu vou ter ansiedade, menos impacto na minha saúde emocional. Então, informação, acompanhamento psicológico, ter um ambiente de confiança com pessoas ao seu redor, sua rede de apoio emocional, poder se comunicar, né, poder falar o que precisa, ter acesso, né, a lei ela vem para isso também, ter acesso a recursos para que você tenha uma gestação tardia o mais tranquilo que você puder. E também tendo junto consigo pessoas que não a recriminem, né? Porque isso acontece, essas expectativas sociais acontecem, né? A gente tem expressões que as minhas pacientes acabam ouvindo de, nossa, que mãe velha, nossa, você vai ser mãe velha, né? Você vai ser avó do seu filho. Então são expressões que ainda acontecem, expressões de pessoas que estão ao redor dessa mulher, pessoas que estão presentes nessa rede de apoio, mas que não estão presentes na rede de apoio emocional. Né, e acabam impactando nos sintomas emocionais. Então, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser amparado, acolhido, para que essa gestação faça um percurso o mais saudável possível até o final. E além, né, doutora Milena? Eu acho... Pode falar. Desculpa. Não, imagina. Eu acho que a garantir o acesso dessa gestante que está acima dos 35 anos, aí, né, acima dos 40 anos principalmente, há um pré-natal adequado, de qualidade, isso é uma das coisas que é mais importantes, né? Porque eu acho que se a mulher se sente segura no pré-natal que ela realiza, ela vai ter menor impacto na saúde mental durante a gestação. E aí entra esse acompanhamento em conjunto com a psicologia, principalmente porque a gente não pode esquecer também de um outro fator, que é a depressão pós-parto. Então, uma saúde mental boa durante o pré-natal, ela vai diminuir o risco também dessa mulher ter depressão pós-parto, que também é uma doença prevalente e uma doença que causa impacto social, impacto na vida das famílias, né, de um modo geral. Então, acho que é extremamente importante garantir esse acesso, né? E que todas elas consigam estar nesses pré-natais adequados. Eu faço acompanhamento de pré-natal psicológico com as pacientes. E no pré-natal psicológico, a gente já identificou alguns casos de depressão gestacional, que quando não é identificado na gestação, ele vai ser visto no pós-parto e vai ser denominado como gestação pós-parto, ou depressão pós-parto. E essa depressão aconteceu na gestação e não foi identificado. Então, quando a gente tem esse acompanhamento presente,
com uma equipe interdisciplinar, né, quando a gente consegue ter acesso ao obstetra, quando essa equipe se conversa, essa equipe olha para essa gestante de fato, para as necessidades dela de fato, as coisas acontecem melhor, ela se sente mais segura e esse estado gestacional acontece de uma forma mais saudável, né, mais orgânica. E essa depressão pós-parto, né? A questão da rejeição, que muitas vezes acontece isso, né? Ela deu a luz e, né, a criança nasceu e ela começa a rejeitar a criança. Isso faz parte já também da depressão pós-parto, doutora Milena? Sim, faz parte. Isso acontece, assim, depois da gestação, durante o período do puerpério, né, que são aquelas 6 semanas pós-parto ali, existe uma alteração hormonal importante que já vai predispor a mulher a ter uma labilidade emocional. Uma outra coisa que acontece é a questão da mudança da vida, da rotina daquela mulher, né? Acho que isso a puérpera ela é muito solitária. Ela é uma mudança é um impacto muito grande a chegada de um filho na vida de uma mulher. Sim. E muitas vezes esse puerpério, o sentimento principal que permeia ali o pensamento da mulher é justamente a solidão. E às vezes isso nem tem tanto a ver com a rede de apoio, às vezes ela até tem uma rede de apoio, mas é porque existe um certo luto, né? E se a mulher já tem uma história gestacional difícil, uma predisposição aí genética, um acompanhamento inadequado ao longo do pré-natal, com muitos medos, com muitas dificuldades, o risco dessa coisa fisiológica que a gente chama de blues puerperal evoluir para uma depressão puerperal é muito grande. Então, isso tem que ser visto, tem que ser tratado. Sim. E uma puérpera com depressão pós-parto, ela tem que ser medicada. Então a gente tem que entrar com apoio psiquiátrico. Então e aí é impacta na também amamentação. A gente entender, né? Desculpa. Não, imagina. Não, é importante também a gente entender que aquilo é uma doença que precisa de tratamento e acompanhamento, né? Ela não rejeita o filho porque ela quer, né? Isso é importante a gente pontuar também, Exatamente. né? Não é porque ela vou rejeitar meu filho. Não. E a depressão, ela faz com que a mulher, essa mamãe, essa nova mãe, né? Ela vá para um lugar de assim, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero fazer pelo meu filho, mas eu não consigo pegar ele. E existe o desejo, mas não consegue fazer. Então, muitas pessoas olham para isso como, mas você está com frescura, você está com isso, assim como o quadro de depressão, sem ser na gestação, também ainda é muito banalizado, ainda é muito visto de uma forma inadequada pela maioria da nossa sociedade, né? Ainda não é tão colocado em jogo, né? As pessoas não levam tão a sério. Mas na gestação, na pós-gestação, na depressão pós-parto, apresenta risco de vida para esse bebê. Então é importante que a gente acompanhe de perto. Importante que essa mãe não esteja ali sozinha. Ela precisa ter essa rede de apoio presente, de fato. E doutora, eu estava falando, a gente tocou no assunto aqui da questão da gravidez prematura, né, doutora Milena? Também, né, faz parte da questão da idade da mulher, né? Quer dizer, a mulher depois aí dos 40 anos, vamos dizer assim, né, ela tem um risco bem maior, né, de ter um parto prematuro, não é isso? Queria que você explicasse um pouquinho melhor para o nosso telespectador isso. Sim, ela tem um risco maior de ter o trabalho de parto prematuro em si, mas ela também tem um risco maior de ter que ser submetida a uma prematuridade, a uma resolução antecipada da gestação por conta de alguma patologia que ela tenha, né? Então, às vezes a pré-eclâmpsia, por exemplo, a gente não consegue, chega num estado de gravidade que a gente não consegue mais levar essa gestação até o termo, né? Até a fase em que o bebê deixa de ser prematuro. A diabetes, às vezes, é a mesma coisa, né? Restrição de crescimento, insuficiência da placenta, são fatores de risco que aumentam bem com a idade
e que fazem a gente, às vezes, ter que tirar um bebê Ah, prematuro, tá, mas né? isso também não A quer dizer ideia que... é sempre a gente chegar o mais Tá, longe possível, só para mas gente, às vezes não dá. pra gente entender melhor. Isso não quer dizer que a pessoa, a mulher mais jovem, não possa ter uma comorbidade. Ela pode ter também uma comorbidade jovem. Pode ter também, Não é pode porque a ter. mulher tem. Não é. O nego fala, mas você está falando. Não é questão de defesa da mulher, porque ela tem. Ela pode sim ter depois dos 40 anos filhos? Pode, claro que sim. Porque uma pessoa jovem, uma mulher jovem, ela também pode ter um parto certeza. prematuro por uma comorbidade que ela tenha jovem, Exato, né? exatamente, Ainda jovem. exato. Não é isso? Sim, ou por trabalho de parto prematuro também. O trabalho de parto prematuro acontece em mulheres mais jovens, né? Dos 20 aos 30, a gente vê bastante também. E a pré-eclâmpsia também acontece, ela acontece bastante nos extremos de idade. Então, as adolescentes também têm, as meninas mais novas, elas também desenvolvem. É que depois dos 40 anos existe Um um aumento incremento do risco, mas isso pode estatística. acontecer A em gente qualquer aumenta a fase. estatística. E também a doutora Daniela, a cabeça da. Né, imagina a cabeça da mulher, né? Sim. Ela psicologicamente vai estar bem mais afetada, porque ela vai ter pessoas ali, ela vai comparar, né? Muitas vezes a mulher tem muito isso também, de comparações. Né? Tem uma pessoa mais jovem tendo o filho, e ela depois dos 40, que seja, ou depois, né? Ela tem o filho maior. Como é que se trabalha isso psicologicamente numa mulher mais velha, com uma idade mais avançada? Então, primeiro lembrando ela, né, dos pontos benéficos, que ela pode se favorecer disso. Então, pensando que ela já vivenciou muitas coisas na vida, pensando que de repente ela já encontrou uma estabilidade financeira, uma estabilidade social, né, pensando que ela já encontrou uma estabilidade emocional, ou seja, ela encontrou uma maturidade para lidar melhor com as questões da gestação. É óbvio que aqui a gente não vai dizer que vai lidar melhor porque é uma gestante mais velha. Não, mas a gente pode pensar que isso possa vir a ser um benefício. Né? Uma mulher mais velha, mais madura, ela vai conseguir lidar melhor com as questões gestacionais. É uma possibilidade também, né? Assim como pensar que se foi uma realização pessoal dela, né? Se de repente ela quis tanto durante a vida, quanto mais nova, de repente ela focou numa construção de carreira, né? Ela focou em trabalhar, de construir a vida dela, e agora ela falou, não, eu quero ter meu bebê, só que aí ela se depara com a fertilidade um pouquinho abalada decorrente da idade, mas ela quer muito, e aí ela vai para o tratamento, e aí ela engravida, ela gesta. E aí a gente trabalha olha o desejo atendido, né? O quanto isso é satisfatório para você. E além disso, se alimente bem, se exercite, busque apoio, busque estar com pessoas saudáveis ao seu redor, saudáveis que eu digo relacionamentos saudáveis, né? Busque cuidar da sua saúde emocional no sentido de relaxe, medite, busque informação, diminua a ansiedade, esteja em ambientes que te agradem, converse, tenha um pré-natal feito rigorosamente, certo, correto, ou dentro da sua realidade, o mais correto que você puder, porque mais uma vez eu digo, aqui a gente fala com diversas mulheres em situações de fácil acesso, situações de menos acesso. Então, dentro daquilo que você puder, faça o seu pré-natal, esteja ciente de como está a sua saúde física, a saúde do seu bebê, para que você se sinta o mais confortável possível. Cuidando de todos esses pilares, né, de uma maneira saudável para si, dentro da tua realidade, a gente vai conseguir cuidar dessa saúde mental, dessa saúde emocional. Legal. Doutora Milena, existe alguma recomendação aí no caso especial, né, em relação à saúde da mulher, a gravidez, né, nessa faixa etária? Alguma recomendação? Existe essa recomendação dos pilares de vida mesmo, né? De estilo de vida. Mas eu acho que não é nem só para elas, né? Essa recomendação é para todo mundo. Mas acho que para aumentar o sucesso gestacional não fumar, não beber, se cercar de uma dieta adequada, controlar as possíveis comorbidades, os possíveis problemas clínicos que a mulher já tenha, né? Fazendo os tratamentos adequados. E acho que é isso, né? Então não tem esse problema do sinal de, por exemplo, algum sinal de alerta, né, por ela estar numa gravidez, por ela ter uma idade mais avançada, existe isso? Ou o alerta tem que ser durante a gravidez para todas de igual,
para igual, independentemente da idade? O alerta, acho que os alertas são bem parecidos, né? Independente da idade. Os sinais de alerta, por exemplo, no primeiro trimestre, acho que o principal sinal de alerta que a gestante deve ter é o sangramento. Sangramento nunca é normal na gestação, isso deve ser um motivo para levá-la a procurar atendimento médico. Né? No segundo e no terceiro trimestre, além desse sangramento que, né, pode acontecer e que tem que levar a gestante, é perda de líquido, secreção vaginal diferente do habitual, ganho de peso excessivo. Então, aí, atenção aos sintomas que a pré-eclâmpsia pode trazer, já que a gente está numa faixa etária de maior risco para pré-eclâmpsia, então ganho excessivo de peso, alterações da pressão, né? Então, você está vendo que no controle a pressão está ficando alterada. Dor de cabeça, né? Principalmente se estiver acompanhado de dor de cabeça com alteração visual. Acho que são essas, assim, né? Contração ritmada antes das 37 semanas, né? Para a gente falar aí da prematuridade. Essas são as questões, acho que tem que levar a gestante para um pronto atendimento, por exemplo. Doutora, as estratégias eficazes aí para lidar com os desafios emocionais da gravidez tardia? Estratégia é ser gentil consigo, essa gestante não ficar trazendo para si toda essa preocupação a todo tempo, porque senão ela não vai se conectar com esse bebê, ela não vai se vincular com essa gestação e isso pode trazer problemas maiores. Então, é trabalhar a autocompaixão mesmo, ter estratégias de cuidados com a sua saúde, então a alimentação, como eu mencionei, ter os exercícios, ter uma vida que vai trazer para ela melhores resultados, por exemplo, em um parto. Porque aqui a gente está falando de uma gestação tardia, mas não necessariamente vai ser um parto cesárea, pode ser um parto normal. E para isso ela tem que estar com o corpo muito bem, né? Ela tem que estar mais relaxada, internalizada, ela precisa estar mais conectada consigo e com o estado que ela está vivendo, né? Então, ter uma comunicação melhor com as pessoas que ela tem do lado, buscar recursos, por exemplo, como grupos de gestantes, onde ela possa se sentir à vontade, gestantes com gestação tardia, onde ela possa se sentir à vontade para dividir a história dela, ouvir as histórias dos outros, aprender sobre isso. Grupos, por exemplo, a gente tem o Baby Center, que é um aplicativo que as mamães podem entrar, lá tem fóruns de conversa, onde elas dividem, né, momentos, aflições, emoções, elas aprendem juntas, é um recurso, é uma rede também, uma rede de apoio. Então é essa mulher ter estratégias para se cuidar, ter um autocuidado, se voltar para ela e não se voltar para essas expectativas sociais que muitas vezes acabam engolindo ela e não permitindo viver esse momento, que é único. Né? Independente se foi planejado, se não foi planejado, se foi um tratamento, se não foi o tratamento, é um momento único, ele não volta, é um momento único para ela vivenciar da melhor forma que ela puder. E do que a doutora Daniela falou agora, doutora Milena, no caso da gravidez da mulher mais velha, no caso, a forma dela gerar, dela ter o neném dela, o bebê dela, pode ser de parto normal. Eu digo, veja bem, eu estou falando com uma idade mais avançada. Ou tem que ser cesárea pela idade avançada dela? Não, em absoluto, pode ser parto normal com toda certeza. Não existe essa indicação de que só pela idade ela tem que ter um parto cesárea. A indicação é obstétrica, né? Então, assim, as indicações de cesárea vão ser as mesmas, independente da idade da paciente. Quer dizer, não tem, independentemente da idade, ela pode tanto ter parto normal, como se tiver que fazer uma cesárea, né? Não tem... Se precisar fazer uma cesárea por algum motivo... Mas não pela idade, né? Não, é caso a caso. Não é a idade que determina. É caso a caso. É a subjetividade da gestação daquela mulher. Então, é caso a caso. Mas o desejo dela também tem que ser levado em consideração. É óbvio que ela também, ela se conhecendo, sim, buscando informação com a médica, né, com o médico dela, ela vai entender o quanto que a gestação dela vai caminhar de fato para um parto normal. Normal não, né? É um parto vaginal, né? Ou um parto cesárea. Então aí... Essa eu não sabia, um parto vaginal. É vaginal. É vaginal que fala. Isso, porque o contrário de normal é anormal, né? É anormal, tem toda a razão. Bom, tá vendo?
vivendo e aprendendo. Aí estou aprendendo mais uma. Ótimo. Gente, olha, o papo está ótimo aqui. Eu poderia ficar bem mais, mas a gente chegou ao final do programa, infelizmente. Eu queria saber se vocês querem, né, deixar algum recado, né, para as pessoas, para as mulheres, principalmente as mulheres aí que, claro, né, tem a felicidade, que isso também é assim, eu falo, de ser mãe. Entendeu? Ainda bem que o homem, já imaginou um homem grávido? Não teria nem como, não teria condições, não tem jeito. Então por isso que eu admiro as mulheres, porque não é fácil, não é brincadeira não. Queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem aí para os nossos telespectadores em relação, né, ao trabalho de vocês como médicas, à gravidez, enfim. O que eu diria para essas mães é que a maternidade ela não tem idade. Então, para que elas não fiquem tão focadas, né, nesse medo, nesse receio e se voltem a, de fato, o que elas podem fazer por elas durante essa gestação, o que elas podem fazer de melhor por elas durante essa gestação. Gestação não tem idade, gestação é amor. É isso aí. É entrega. É isso. Doutora Milena. Sim, o que eu diria é que, assim, acho que o futuro, o planejamento gestacional é uma coisa que a mulher precisa conversar com o ginecologista dela, né? Então, hoje em dia é uma realidade essa questão da gestação mais tardia, depois dos 35 anos, depois dos 40 anos até algumas vezes. Precisamos conversar sobre isso com os nossos pacientes, mas não quando elas estão com 40, e sim quando elas estão com 30, quando ainda é possível a gente oferecer uma preservação de fertilidade, que é uma realidade hoje. E para as mulheres que, né, já estão aí na faixa dos 40 e que desejam engravidar e que querem engravidar de uma maneira saudável, é importantíssimo fazer a consulta pré-concepcional, avaliar direitinho todos os riscos, porque é sim possível ter uma gravidez saudável depois dos 40. A gente tem ótimos resultados e é isso. Legal. Doutora Milena, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Doutora Daniele também. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, pela explicação, pela explanação, né, que vocês deram aqui aos nossos telespectadores. Obrigado e até uma próxima vez. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, Imagina, a gente que agradece, doutora. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.